Olá, amigos da Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Anderson Loureiro aqui, estamos de volta com mais de xadrez para vocês, mais de TSEC temporada 19, e eu falei que eu ia trazer a partida da volta, a partida do tira-teima, naquela posição, nessa posição que vocês estão vendo no tabuleiro. Quem lembra dessa posição do tabuleiro? O pessoal que assistiu o último vídeo aí, a partida fenomenal que o Komodo jogou contra o Stockfish, com certeza sabe que posição é esta. E nós vamos trazer então a partida da volta. Stockfish jogando agora de brancas contra o Komodo, defendendo essa posição da siciliana de pretas. O que será que aconteceu? Nos acompanhe nesse vídeo. Já deixa aí o seu like de mestre, compartilhe com seus amigos. Não deixem de se inscrever no canal, acionando o sininho de notificações para não perder as próximas novidades do canal, os próximos capítulos dessa novela que está sendo a TSEC temporada 19. Stockfish liderando, Lila Zero vindo na sequência. Inclusive, falando em Lila Zero, vamos ver o Stockfish meio que imitando a Lila Zero aqui nessa partida, hein? Vamos pro game então, vamos direto para os lances. Primeiro, para quem não tá sabendo aí de onde saiu essa posição, eu vou voltar aqui a alguns lances. Se você quer mais comentários sobre essa posição da abertura, que já foi jogada por Kasparov, já foi jogada inclusive nos candidatos desse ano, uma posição interessante. Alexenko e Vachier-Lagrave, já dá uma olhada então no vídeo anterior, que eu dou mais explicações. Agora a gente vai ver essa partida Stockfish versus Komodo. Da onde saiu essa posição? Vamos lá, vamos para o primeiro lance. O primeiro lance aqui é 4C5, estamos na siciliana. Cavalo F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4 e aqui cavalo F6, atacando o peão. Cavalo C3 defendendo o lance A6, que entra na famosa variante Najdorf. E aqui o lance Bispo E3, o lance que entra no ataque inglês, variante com E6, F3. Se F3 prepara aqueles avanços temáticos com G4, G5 e toda a teoria. Tem um livro bom do Jesus de la Villa. Jesus de la Villa, se eu não me engano, é esse o nome. No ataque inglês, né? Eu já estudei ataque inglês nesse livro do Jesus de la Villa, muito legal, tá? Bom, vamos lá, B5 é a expansão das pretas aqui na ala da dama, vem o lance dama D2 e aqui o lance escolhido para a partida foi o lance dama C7. Bom, a partir daqui as monstrinhas vão jogar e o Stockfish continua da mesma forma que o Komodo. Jogou aqui o roque maior, lance muito natural aqui nessa posição. Roque maior para o pai das brancas, vem bispo B7. Na partida do Stockfish de pretas, ele jogou aqui um lance novidade, cavalo de FD7. A gente ficou meio... Será que foi um bom lance? Bom, a gente vai ver que depois aqui de bispo B7 do Komodo e G4 do Stockfish, já ameaçando G5, o Komodo também tira o seu cavalo antes do avanço do peão para G5. Ele joga aqui cavalo de FD7, então parece que a retirada ali do Stockfish não foi o pior problema naquela partida, tá bom? Então depois de cavalo de FD7 vem aqui o lance G5. Como se nada estivesse acontecendo, avança o peão. Você tirou o cavalo, mas eu vou colocar o peão lá em G5 porque faz parte do processo. Colocar o peão em G5, marcando a casa F6, tomando mais espaço lá na ala do rei. A partida vai seguir aqui com cavalo B6. Vem o lance A3, parando o lance B4. Cavalo de BD7. E aqui, cavalo por B5 do Stockfish. Cavalo sacrifica. Foi mais ou menos assim. O Stockfish olhou bem nos olhos do Komodo e falou assim: você sacrificou o cavalinho lá na partida anterior em mim, né? Arrasou, gostou? Foi divertido para você? Agora é minha vez. Cavalo por B5, segura aí os problemas que eu vou te arrumar. Cavalo por B5 é o lance aqui do Stockfish, vem então A por B5. Cavalo por B5 ataca a dama vai sair para C6 e vem cavalo por D6. Nesta brincadeira, 4 soldadinhos das pretas tombaram em combate.
e as brancas estão com 3 peões por peça. Isso é bom? Me parece bom. Esses 3 peões aqui normalmente vão ameaçar avançar aqui na ala da dama, se entrar num final. Cada vez mais indo para o final, mais fortes esses peões ficam. Fora que as brancas vão ter nessa posição um pouco mais de coordenação e de espaço para suas peças. Então parece ter sido um ótimo negócio aqui para o Stockfish. Depois de cavalo por D6, vem bispo por D6, dama por D6, dama por D6, torre por D6 e já estamos entrando num finalzinho. Agora o cavalo está ali atacado em B6, por isso o cavalo C8 recuando e atacando a torre. A torre vai voltar aqui para D4, porque ela quer trabalhar ao longo da 4ª fileira, mantendo o peão de E4 protegido, podendo se colocar aqui em B4, pressionando o bispo de B7. Boa casa para a torre. A partida vai seguir aqui com o cavalo E7 de Komodo, tentando espernear, tentando arrumar as suas peças. Vem o lance bispo E2, desenvolvendo aqui o seu bispo para trazer a outra torre para o jogo. Depois de cavalo E5 vem torre D1 e é interessante como as máquinas vão dando aí a pontuação, né? Vão dando a pontuação. Aqui o Stockfish já está dando para mais de 2,50 pontos. Em algum momento o Stockfish deu 2,33 e o Komodo deu 0,99. Então, no mesma posição, veja a diferença de avaliação das máquinas, né? Parece-me que o Stockfish foi mais profundo nessas posições que surgiram na partida. Bom, depois de torre de HD1, a partida vai seguir aqui com o lance roque menor. Vem torre B4 atacando o bispo e agora o negócio vai ficar frenético. Torre B4 ataca o bispo ali em B7. O bispo vai se colocar aqui em C6 para salvar a sua pele. Vem torre D6, mantendo o olhar aqui sobre o bispo em C6. A partida segue com torre C8. Vem F4 tocando no cavalo. O cavalo volta ali para G6. E agora a torre C4, pressão aqui no bispo de C6. O cavalo já não pode sair daqui, senão cai o bispo ali na casa C6. A partida segue aqui com o cavalo H4. Cavalo H4 tentando arrumar problemas para o Stockfish. Aqui vem o Stockfish mandando F5, fino esse lance, mandando o peão para cima do território adversário. E o ponto é que, depois de E por F5, o Stockfish não vai retomar em F5. Antes ele vai jogar bispo F2, atacando o cavalo ali em H4. E depois do Komodo salvar o seu cavalo, aí sim vem a tomada em F5. E nesse momento o peão de F5 não é capturável, porque senão o cavalo estaria abandonando a defesa do seu amiguinho ali em C6. A partida vai continuar então com bispo A4. Bispo A4 é o lance. Stockfish volta com a torre ali para D2. Vem torre por C4, bispo por C4 e agora o bispo C6. Por quê? Porque o Komodo está querendo capturar aqui em F5. Não é possível capturar em F5 nessa posição. Se cavalo por F5, vai vir um simples bispo D5, atacando a torre lá em A8 e atacando o cavalo em G2 desprotegido. Nessa posição mesmo, as brancas também estão com ameaças de jogar com bispo C5, atacando 2 peças. Bispo C5 ataca o cavalo de E7 e ataca o cavalo de G2 com a torre. Então, se cair uma peça, aí um abraço para o Komodo, né? Então, a partida vai seguir aqui com o bispo C6, mantendo o cavalo de G2 protegido, mantendo a diagonal, a grande diagonal, a via láctea do tabuleiro protegida. E na verdade, o Stockfish vai seguir com torre D6, tocando aqui no bispo em C6. Agora ameaça jogar com F6, atacando o cavalo e ganhando o bispo. O que o Komodo vai fazer? Vai jogar bispo E8. Tirou o bispão mais que rapidamente. Aqui vem o lance torre D2. De novo, a ameaça de jogar com bispo C5. Bispo C5 é o lance aqui para atacar o cavalo e para atacar
o cavalo aqui em G2 ao mesmo tempo. A partida vai seguir aqui com o bispo C6. Cômodo estaria felizinho de empatar nessa posição por repetição de movimentos, mas o Stockfish manda aqui um B4. B4 curioso, né? Por quê? Dá a impressão que está abandonando o peão aqui em A3, mas não pode tomar esse peão, porque senão entra lá com torre D8 e tem mate na sequência. Aqui vem cavalo por F5 e agora o Stockfish vai para uma sequência brutal, onde ele vai realmente chutar a porta do castelo adversário com ruindade, né? Vem aqui o lance A4. Olha só o que o Stockfish está fazendo. Primeiro, A4 não pode ser capturado por bispo por A4, porque senão bispo D5 ataca a torre e ataca o cavalo em G2. Se torre por A4, pior ainda, porque aí, de novo, torre D8 cheque, bispo E8, torre por D8 e tem o famoso matoso lá na gaveta. Bom, depois de A4 vem G6. Aqui, agora o Cômodo arrumou um tempo para dar um alívio aqui para o seu rei. E nesse momento vem o lance B5, mais um lance de profunda análise do Stockfish. Por quê? Depois de B5 é possível capturar em A4, atacando o bispo de C4. Porém, aqui vem o lance intermediário bispo B3 atacando a torre. Então, Cômodo vai liquidar aí os peões, 2 peões pelo menos, para mesmo que entregando a sua qualidade. Aqui ele vai tomar bispo por B5, bispo por A4, bispo por A4 e o lance agora mortal do Stockfish, bispo C5. Essa foi a maldade, essa foi a profundidade, essa foi o Stockfish falou assim: Cômodo, você me pegou de surpresa, eu joguei mal aquela partida, mas, cara, olha só, segura essa aqui, bispo C5, o que você vai fazer agora com o seu cavalo atacado lá em G2? E agora? Vai salvar o cavalo? Cômodo não pode salvar esse cavalo. Por quê? Se, por exemplo, ele joga aqui um cavalo F4, vai ter matoso, né? Torre lá em D8, cheque. E depois de rei G7, aquele bispo em F8 é mortal. Bispo F8, cheque. O rei tem que voltar ali para oitava fileira. Bispo H6, cheque. E agora só tem bispo E8. Torre por E8 é cheque mate. Então, depois de bispo C5, o Cômodo está perdendo o seu cavalão ali em G2. Para evitar os problemas, veio aqui um H6, né? Dando a casa H7 para o seu rei. Vem torre por G2 e aqui é uma questão de tempo para o Stockfish converter isso numa bela vitória. Me lembrou a Lila Zero jogando, né? A Lila Zero faz um sacrifício, fica com um monte de peão, começa a empurrar os peões, o oponente tenta se salvar sacrificando peça por peão e no fim das contas cai no final onde a Lila Zero está com vantagem decisiva no final. É o que aconteceu nessa partida. Aqui a vantagem é decisiva para as brancas e vamos apenas pegar o pacotinho de pipoca e assistir o Stockfish terminar de trucidar aqui o Cômodo. Vem então o lance, depois aqui de torre por G2, o lance bispo C6. Ataca a torre vai lá para G4, vem a tomada aqui em G5, torre por G5, agora rei G7, a torre volta para G4, rei F6, rei D2 e agora rei E6. Vem o lance C4 marcando a casa D5, agora bispo B7. Não tem muitas opções o Cômodo, lágrimas já devem estar escorrendo faz tempo nos seus circuitos, então vem aqui torre G1, bispo F3, rei C3 e agora rei D7. Agora o lance torre E1 marcando muitas casas desse cavalo. A gente vai ver que o Stockfish vai marcar a movimentação desse cavalo para não dar chance nenhuma para o senhor Cômodo. Então vem aqui o lance rei C6. Depois de rei C6, rei B4 defendendo o bispo, rei C7 ao lance, bispo E3, rei C6 e agora bispo F4. Reposiciona o bispo, mantém o seu peão ali em H2 bem defendido. Numa oportunidade em que o Cômodo jogasse um cavalo D6, teria bispo por D6 fatalmente, para ir para um final ganhador de torre versus bispo.
Então o Komodo vai manter o cavalinho ali em F5, vem o lance rei, D7 e agora bispo G5. Bispo G5 para não deixar o cavalo sair, porque senão tem torre E7 cheque e ganha o peão ali em F7. Então a partida segue aqui com rei C6, vem o lance torre A1, rei B6, bispo D8 cheque, rei B7 e agora rei C5. O rei começa a tomar mais espaço aqui na ala da dama. Rei C5 é o lance, vem a partida com bispo G4. Agora o Stockfish volta o bispo aqui para F6. Vem cavalo H6, bispo marca aqui é uma boa diagonal até B8 com bispo E5. Bispo F3 é o lance e agora bispo G7 ataca o cavalo ali em H6. Depois desse lance, cavalo F5 ataca o bispo. E agora o lance torre A3, né? Caprichosamente atacando o bispo adversário. Komodo não quer perder o seu bispo, joga aqui bispo E2 e agora vem bispo F6. Partida segue com bispo F1. Vem o lance torre A2. Torre A2 marca mais algumas casas deste bispo. O bispo vai lá para H3. Vem torre aqui para D2. Em algum momento essa torre pode estar entrando em D7 também para poder atacar F7. Aqui vem o lance cavalo H6, mantendo F7 protegido. E bispo G5 é o lance do Stockfish para que, depois de cavalo G4, jogassem dessa vez a toalha para o Komodo. Chega de sofrimento, vamos parar essa partida. Aqui o Stockfish está dando 150 pontos de vantagem para si mesmo, enquanto o Komodo está dando 250 pontos de vantagem para o Stockfish. Então, pararam a partida, mas eu vou colocar aqui alguns lances que poderiam ter acontecido na sequência. Por exemplo, o lance torre E2, sugestão do meu próprio Stockfish Newer, aqui na minha maquininha. Então, torre E2 marcando, eu achei interessante esse lance torre E2 marcando os saltos do cavalo. Veja que a casa E3, a casa E5, a casa F6, a casa H6, a casa H2, F2, estão todas marcadas. E se, por exemplo, o Komodo resolve atacar aqui esse bispo com F6, vem bispo F4 e se G5, bispo D6. Vai fazer o quê? Por exemplo, bispo F1, atacando a torre, pode começar uma espécie de ataque de caça ao rei ali, aqui está de calças arriadas em B7, com torre B2, cheque. E, por exemplo, rei C8 agora, rei C6, e olha só o que está acontecendo. Tem ameaça de mate ali em B8. E se, por exemplo, cavalo E5, cheque, bispo por E5 e se F por E5, torre F2 ataca o bispo e ataca uma ameaça de mate ali em F8. Olha o problema, né? Depois de torre B2 cheque, se rei A6, um rei C6 também está ameaçando mate aqui em A2. E se, por exemplo, o bispo por C4, o simples torre B4 ameaça capturar o bispo e ameaça mate aqui em A4. Então, está aí uma bela vitória de Stockfish, dando troco no Komodo na mesma posição na siciliana do ataque inglês e jogando num estilo Lila Zero. Interessante, né? A gente via aí o Stockfish em edições passadas sem o Newer, né? Jogando partidas muito táticas, muito agressivas, buscando sempre o mate, e, né, estamos vendo aí um Stockfish com essa versão auxiliada por uma rede neural, jogando partidas mais posicionais ao estilo Lila Zero. Interessante, hein? Por isso que eu acho que a final contra a Lila Zero vai ser uma final, tô até sem palavras. Vai ser uma final fenomenal que vocês vão acompanhar aqui na Companhia do Xadrez. Basta inscrever-se no canal, acionar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e não deixar de dar o like de mestre para o YouTube recomendar os nossos vídeos para vocês sempre que eu postar, beleza? Fiquem com mais alguns vídeos aqui do canal
Mais uma partidaça aqui. Vejam essa aqui do Komodo. O Komodo destruiu o Stockfish. E aqui a playlist da TSEC temporada 19, com todos os vídeos que eu fiz até agora. Vamos ficando por aqui então. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido este vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, bons treinos e até lá!